Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Helena Whitmore morava em uma casa branca com persianas cinzas às margens do Lago Crescent, no estado de Washington. O prédio era antigo, com paredes de madeira desgastadas pelo tempo e um telhado de 2 águas coberto de líquen. Era uma casa repleta de história, herdada dos avós de seu marido, Robert. Cada tábua parecia sussurrar histórias esquecidas, cada rangido do assoalho, um eco distante de eras passadas. Por quase 20 anos, Helena e Robert construíram suas vidas ali. Uma vida simples, pontuada por gestos cotidianos. De manhã, o café favorito de Robert era sempre o mesmo, um colombiano com sabor forte e levemente frutado, moído na hora. À noite passeavam pelo lago de mãos dadas, às vezes em silêncio, às vezes entrecortados por gargalhadas abafadas. Um amor discreto e sólido, tecido ao longo dos anos e de uma cumplicidade silenciosa. As paredes desta casa viram suas alegrias e tristezas, seus sonhos esboçados e suas esperanças por vezes frustradas. Mas nada jamais parecia capaz de quebrar esse frágil equilíbrio. Porém, naquela sexta-feira tudo mudou. Helena acordara mais cedo do que de costume, sem motivo aparente. Algum tipo de instinto a despertara antes do amanhecer, quando o céu ainda era um véu índigo atravessado pelas primeiras estrelas da manhã. A casa ainda dormia, envolta em um silêncio quase sagrado, quebrado apenas pela brisa suave nas árvores. Na cozinha, ela fervia água para fazer café. Suas mãos tremiam levemente enquanto moía o último dos grãos colombianos que Robert tanto amava, aquele pequeno hábito dele, quase um ritual imutável. Com 2 xícaras fumegantes na mão, ela subiu as escadas silenciosamente, com cuidado para não acordar Robert. Entrou no quarto, onde ele dormia tranquilamente todas as noites. Mas, naquela manhã, não havia respiração leve, nem peito subindo suavemente. Robert não se moveu. Ele não estava mais respirando. O mundo de Helena pareceu mudar sob seus pés. O silêncio de repente se tornou avassalador. Ela colocou as xícaras no criado mudo, esperando uma reação, um sinal, um suspiro. Nada. Apenas aquela quietude gélida que congelou seu sangue. O tempo se expandiu, cada segundo se estendia dolorosamente enquanto uma onda de frio a envolvia. Então o resto ficou confuso. Chamadas para o número de emergência. Sirenes uivantes quebrando a tranquilidade do bairro. A chegada dos paramédicos, seus movimentos rápidos, precisos, mas inúteis. Lençóis brancos estendidos sobre o corpo imóvel do homem que ela amara mais do que tudo. Vozes ao redor sussurravam palavras vazias. Condolências, paz, ele não está mais sofrendo. Um médico explicou gentilmente que era natural. Um ataque cardíaco que ocorreu durante o sono. Uma morte bela, sem dor. Mas para Helena, nada era natural. Faltava alguma coisa. Ou talvez houvesse silêncio demais. Um silêncio pesado, como um segredo escondido, uma verdade que se recusava a se revelar. E nesse vazio repentino, Helena sentiu seu mundo virar de cabeça para baixo, sem ainda saber até que ponto. Uma semana após o funeral, a casa parecia sem alma, congelada em uma estranha melancolia. Todos os cômodos ecoavam a perda. Os sapatos de Robert ainda estavam enfileirados perto da porta. Seu casaco ainda estava pendurado no cabideiro, como se estivesse esperando que ele o pegasse para seu passeio noturno. Helena vagava por aquele cenário congelado, incapaz de respirar profundamente. Certa manhã, quando a luz cinzenta do inverno mal conseguia passar pelas cortinas, ela tomou uma decisão. Não queria ficar em uma casa cheia de fantasmas. Precisava separar, arrumar, apagar o que pertencia a um passado que agora era inacessível. Ela começou no escritório de Robert, um cômodo que ela respeitava quase religiosamente. Um espaço com painéis de madeira cheirando a couro, tabaco velho e papel. Era onde ele passava suas horas tranquilas, lendo, escrevendo, pensando. As primeiras gavetas revelavam apenas coisas comuns, arquivos de impostos, documentos de seguro, cadernos com sua caligrafia rígida. Mas um compartimento no fundo da segunda gaveta chamou sua atenção. Algo soou oco sob a tábua de madeira. Ela enfiou a mão, bateu e deslizou os dedos sob uma rachadura quase imperceptível. Um fundo duplo. Ela ficou ali parada por um instante, com o coração batendo mais rápido. Aquele não era um esconderijo trivial. Robert nunca escondia nada. Ou assim ela pensava. Levantando a prancha, ela descobriu um espaço secreto. Um buraco escuro, escondido atrás de anos de rotina. Neste canto esquecido jazia um caixa de lata cinza, desgastado pelo tempo e enferrujado nas juntas. Ela o pegou com cuidado. Era surpreendentemente pesado para o tamanho.
Sentada no tapete da mesa com as pernas dobradas sob o corpo, Helena colocou a caixa à sua frente. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela respirou fundo e levantou a tampa. Dentro, um maço de cartas amarradas com um barbante desbotado. Do fotografias em preto e branco, alguns rasgados ou borrados, retratando Robert, ou alguém parecido com ele, ao lado de pessoas desconhecidas, em lugares que ela não reconheceu. Um chave gravado com as palavras First Horizon Bank, cofre 172. E um passaporte americano visivelmente velho. Ela abriu o passaporte com a mão trêmula. O nome indicado, Ricardo Coleman. A foto, do Robert. Mais jovem, com um olhar um pouco mais severo, o maxilar mais anguloso. Mas era ele. Inegavelmente ele. Uma tontura a dominou. Ela leu aquele nome repetidas vezes. Ricardo Coleman. Paz Robert Whitmore. Sob os documentos colocados no envelope sem endereço, ela encontrou uma letra única, num pedaço de papel amarelado dobrado em 4. Ela reconheceu imediatamente a letra de Robert, reta, regular, rigorosa. Ela o desdobrou lentamente, como se tivesse medo de quebrar o frágil equilíbrio do mundo. Se você está lendo isso, então eu sume para sempre. Me desculpe. Você não sabia de tudo. Eu não sou quem você pensa que sou. Me desculpe, Helena. Mas você merece a verdade. As palavras a atingiram como um tapa invisível. Helena ficou paralisada, os dedos apertados em volta do papel amarelado, incapaz de respirar normalmente. Uma parte dela, a parte que ainda o amava, a parte que queria acreditar, gritava que aquilo não era possível. Que era um erro, um mal-entendido, talvez até uma piada de mau gosto. Esta caixa, este passaporte, esta carta, não podiam pertencer ao seu Robert. Mas a voz fria da razão, implacável, insistia. Robert, ou melhor, Richard, mentira para ele. Por 20 anos. Cada gesto carinhoso, cada olhar silencioso, cada noite passada ao seu lado. Tudo agora carregava a sombra da dúvida. Ela releu a carta, linha por linha, como se esperasse que as palavras mudassem diante de seus olhos. Mas não. Elas permaneceram ali, imóveis, culpadas, definitivas. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Ela lentamente colocou a carta de volta no chão e então olhou para a caixa aberta, como se estivesse olhando para um túmulo. Sua respiração estava curta. O ar parecia muito pesado, muito denso. Tudo ao seu redor balançava. As paredes da Casa Branca com as venezianas cinzas antes protetoras estavam se tornando estranhas. O assoalho de madeira rangendo sob seus joelhos não parecia mais familiar. A casa não era mais um lar. Seu casamento não era mais um casamento. Ela mesma não sabia mais quem era. Ela era viúva de Robert Whitmore, um veterano respeitado, um homem discreto apaixonado por seu lago. Ou um certo Richard Coleman, desconhecido e com um passado passageiro. Com o coração pesado e as mãos suadas, ela fechou a caixa. Uma coisa, apenas uma coisa, permanecia certa. A chave. Este pequeno pedaço de metal carregava um nome, uma promessa, talvez uma ameaça. First Horizon Bank, Seattle. Cofre 172. Na segunda-feira seguinte, ao amanhecer, Helena trancou a casa. Não contou a ninguém. Nem a irmã, Judy, nem a Claire, sua melhor amiga. Sabia que se contasse a história cedo demais, correria o risco de apagá-la sob olhares preocupados ou, pior, incrédulos. Ela deveria saber ponto sozinho. Ela entrou no carro e deixou a calma fantasmagórica de Crescent Lake. A estrada para Seattle, ladeada por densas florestas e névoa matinal, parecia se estender para sempre. O céu estava baixo, pesado de chuva. As gotas batiam no para-brisa como sussurros constantes, quase calmantes. Mas dentro dela, uma tempestade estava se formando. Quem era o homem que ela amara? Do que ele havia fugido? O que ele havia escondido? E, acima de tudo, o que ele havia protegido? O salão do primeiro Banco Horizon, em Seattle, era fria e impessoal. Paredes bege, plantas de plástico e aquele cheiro de metal, papel e desinfetante. Quando ela apresentou a chave e o passaporte recuperado, os funcionários a olharam com certa cautela. Após algumas verificações e assinaturas, ela foi conduzida a uma sala segura no porão. O som da fechadura girando no mecanismo metálico do cofre 172 ecoou pela sala como um encantamento. O compartimento se abriu lentamente. Lá dentro, cuidadosamente dispostos, havia 4 objetos. Item: um revólver velho. Peça preta pesada e desgastada pelo tempo. Não é um item de colecionador. É uma arma que já foi usada. Item: outro passaporte. Desta vez em nome de Michael Reynolds. Mais uma vez, a foto era aquela do Robert. Mais jovem, mais seco. 3 identidades, 3 vidas. Item: um distintivo do FBI.
vencido, amarelado, quase apagado. Mas muito real. Richard Coleman, agente especial. Item: um caderno de couro preto. Foi este caderno que Helena pegou com mais cautela. Parecia pulsante, vivo, quase queimando em suas mãos. Ela o abriu. Dentro, nomes, lugares, datas, esboços de edifícios, rotas traçadas em tinta preta. Palavras código, iniciais, conexões entre pessoas que ela não conhecia. Páginas inteiras em espanhol, outras em russo. Tudo parecia bagunçado à primeira vista, mas era a bagunça de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E então, na última página, uma única frase em letras vermelhas, como se tivesse sido rabiscada às pressas. O passado nunca me deixará em paz. Se me encontrarem, encontrarão você. Proteja-se, Helena. Ela leu aquela frase várias vezes. Sentiu o coração parar. Não apenas medo. Perigo. Real. Iminente. Robert não havia fugido apenas do passado. Talvez ele a tivesse exposto a um futuro que ela ainda não entendia. E agora ele não estava mais lá para protegê-la. 3 dias depois, o telefone tocou no meio da manhã, quebrando o pesado silêncio que pairava sobre a casa de Helena. Uma voz calma e firme, sem o menor traço de surpresa ou emoção. Senhora Whitmore? Aqui é a agente Karen Dempsey, do FBI. Helena deu um pulo, o coração disparado. Como ela sabia o nome dele? Como ela sabia? O agente Dempsey queria falar sobre o passado. Helena sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas concordou. Poucas horas depois, ela se viu em um escritório monótono, de paredes cinzas, em Seattle. A atmosfera era estéril, quase opressiva. Karen Dempsey a esperava, sentada ereta, o olhar penetrante, o distintivo discreto preso ao paletó. Imagino que você tenha muitas perguntas, começou Karen, sem preâmbulos. Helena assentiu, segurando a bolsa com as mãos. Seu marido, Robert Whitmore, nunca existiu. O choque foi brutal. Ela sentiu a sala girar ao seu redor. Seu nome verdadeiro era Michael Reynolds, agente especial do FBI. Karen então contou uma história incrível, quase irreal. Michael Reynolds trabalhou disfarçado por 10 longos anos, imerso nas sombras de uma perigosa rede mafiosa internacional. Uma vida dupla, um homem sem identidade definida. Ele mudou de nome e mudou de rosto, cortou todos os seus laços, até que conheceu Helena, casou-se com ela e construiu uma vida pacífica com ela nas margens do Lago Crescent. Ele pensou que tinha deixado o passado para trás, que tinha vencido, mas aparentemente a ameaça nunca desapareceu. A senhora não está mais segura, senhora Whitmore, concluiu Karen com a voz baixa e carregada de insinuações. De volta à casa, o mundo de Helena virou de cabeça para baixo. Uma semana depois, ao voltar do mercado, ela viu o portão do jardim entreaberto e a fechadura quebrada. Ofegante, ela entrou silenciosamente. Nada havia sido roubado. Mas tudo parecia fora do lugar, como se alguém estivesse procurando por algo, ou quisesse lhe enviar uma mensagem. Um medo primitivo e opaco aqueceu seu estômago. Não era mais incerteza. Era uma ameaça tangível. Ela estava sentada na sala de estar, segurando o caderno de Michael, seu marido, nas mãos. Começou a decifrar cada linha, cada nome, cada data, determinada a entender aquele passado que a estava alcançando. O nome continuava voltando como uma sombra assustadora. Jackson Varela. Um ex-mafioso cubano que desapareceu há 20 anos, mas cuja reputação e crueldade lendária nunca saíram da mente do submundo. Mas Helena não estaria sozinha nessa luta. A agente Karen Dempsey permaneceu presente nos bastidores, monitorando cada passo, cada decisão. Uma aliança frágil marcada pela desconfiança, mas necessária. Quando Helena se ofereceu para usar a própria vida como isca para atrair o passado para fora das sombras e descobrir a verdade, Karen hesitou por um longo tempo. Então finalmente concordou com relutância. Porque às vezes para lutar contra fantasmas, é preciso mergulhar no fogo. Helena sabia que para entender o passado de Michael, para encarar a verdade, ela teria que jogar de acordo com suas regras. Ela mergulhou no mundo clandestino dos antigos agentes secretos, aqueles que viviam nas sombras, em áreas cinzentas onde a confiança não existia. Certa noite, atrás de uma tela, ela postou uma mensagem codificada em um fórum antigo e esquecido, outrora frequentado por pessoas como Michael, que haviam deixado o FBI ou levado uma vida dupla. Uma mensagem enigmática, um apelo silencioso para que as pessoas certas ouvissem. Ela esperou com o coração batendo forte. Poucos dias depois, um envelope sem remetente passou por baixo de sua porta. Dentro, um simples pedaço de papel, escurecido com uma escrita forte e ameaçadora. Um endereço. Um encontro.
Uma ameaça mal disfarçada: não venha, ou você vai se arrepender. Quando chegou o dia, ela pegou seu carro, agarrou seu caderno e se preparou para enfrentar o que a esperava. O armazém abandonado no final de uma rua industrial, varrido pelo vento frio e carregado com cheiro de ferrugem e concreto úmido. Lá dentro o silêncio era pesado, opressivo. Então, uma figura emergiu das sombras. Jackson Varela. O mesmo homem cujo nome assombrava as páginas do caderno, a sombra ameaçadora do passado de Michael. Ele estava bem vivo. Os anos haviam esculpido suas feições, mas seu olhar permanecia tão frio e duro. Ele não havia esquecido nada sobre Michael Reynolds ou o que ele representava. Helena, disse ele com a voz rouca e fria. Você sabe de coisas. Coisas que o Michael levou consigo. Helena sentiu a ansiedade aumentando, mas não desistiu. Ela blefou, mascarando seu medo por trás de uma fria determinação. Ela sabia que esse encontro poderia ser o último. Então, de repente, ouviu-se o som de pneus cantando ao longe, e os faróis dos carros pretos refletindo no metal enferrujado do armazém. O FBI interveio. Tiros, gritos, ordens gritadas. O caos explodiu brutal, violento. Então o silêncio caiu novamente pesado. Jackson Varela foi preso, algemado e levado sob forte escolta. Meses depois, Helena tomou uma decisão que havia adiado por muito tempo. A casa no Lago Crescent, cheia de memórias pesadas e segredos terríveis, teve que desaparecer. Ela vendeu. Ela se mudou para Portland, uma cidade onde ninguém conhecia sua história ou o peso de seu passado. Ela começou a pintar novamente, reconectando-se com uma paixão esquecida. Cada tela, cada pincelada, era uma forma de curar suas feridas. Mas todas as manhãs, enquanto tomava seu café, seus pensamentos retornavam incansavelmente ao que ela havia descoberto. Não quando Robert morreu, mas para a vida de Michael, às suas escolhas, aos seus silêncios e, acima de tudo, sobre esta última verdade, sussurrada em seu ouvido pela policial Karen Dempsey, uma semana após a prisão de Varela. Ele a amava, Sra. Whitmore. Mas ele sabia que um dia seus demônios iriam te encontrar. Então ele preferiu morrer em silêncio, em vez de expor você ao seu passado.